Salve Maria, sou missionário Cé Roberto, missionário católico. Aqui porque os evangélicos estão migrando para o catolicismo romano. Paulo Júnior responde, a visão desse pastor que a igreja católica é igreja pagã. Então, Cristo ele fundou uma igreja pagã sobre ti, Pedro, na escritura. Eu edificarei minha igreja? Cristo fundou uma igreja pagã e os apóstolos estão edificando uma igreja pagã? Não tem como, né, pastor? Vamos ver aqui. Tenho ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo... Finaliza aqui. A igreja católica é a igreja pagã. É uma igreja, é uma seita. Como você tem coragem e essa cara lavada de falar isso da igreja de Cristo, da esposa do Senhor Jesus Cristo? Porque Cristo, olha só, Efésios 5, 25, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó. Cristo, ele se entregou por uma igreja pagã. Cristo se entregou por uma seita, então. Seita, sim, esses fundamentos seus que vêm 16 séculos de atraso, pela rebeldia de um franciscano, de um herege que era católico, que chegou à oportunidade de ele defender a igreja, ele preferiu colocar o rabo entre as pernas e fugir e protestar contra a igreja. Apoio dos príncipes da época, essa cara lavada, isso que é a seita, fundamento de homens, doutrina de homens. Qual a igreja verdadeira então? Se o catolicismo é uma seita, a universal é a verdadeira? A assembleia é a verdadeira? A triangular é a verdadeira? A adventista é a verdadeira? A plenitude do trono de Deus é a verdadeira? A internacional da graça é a verdadeira? Qual igreja? A sua igreja é a verdadeira? Então, qual igreja é a verdadeira? Me mostra na escritura. Então, se a igreja católica é uma igreja pagã, é uma seita, me mostra na escritura qual igreja que Cristo fundou. E qual a igreja que eu devo ir, então, que tem um verdadeiro evangelho, que é ensinado pelos nossos apóstolos, que tem o fundamento dos apóstolos. A Bíblia mostra aqui, ó. Cristo se entregou por essa igreja. Por quê? Ó, para santificar, purificando pela água do batismo. Com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer defeito. Mas santa e irrepreensível. Então, essa igreja que você está falando, Mateus 28, 20... que o Espírito Santo assiste essa igreja, é uma igreja pagã. É uma seita. O Espírito Santo está numa igreja pagã e nenhuma seita, pastor. Cuidado, tá blasfemando contra o Espírito Santo. Tá degrinindo e cuspindo na cara do esposo da igreja e cuspindo na cara da esposa. Mateus 28, 20, ó. Ensinai a observar tudo, o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo. Ó. O Espírito Santo está nessa igreja. Que igreja? Você pega aqui Mateus. Então não tem como, cara. Não tem como essa entrevista sua. Por quê? A revolta e o desespero, porque os protestantes estão de saco cheio dessas heresias. Em cada esquina tem uma igreja. Em cada fundo de quintal tem uma igreja. E cada um tem um pastor. Cada um é o conhecedor da verdade. Qual o Espírito Santo assiste? Verdadeiramente é uma só igreja. Porque o Espírito Santo, ele não é divisor. Que interessante. Então aqui, ó. Cristo está aqui, ó. Mateus 16, 18. Eu tenho declarado, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então, essa igreja que foi edificada sobre ti, Pedro, é uma seita, é uma igreja pagã.
Se Cristo vai falar assim, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, então Cristo fundou uma igreja. Aonde? Lá na cruz. Em Atos Apóstolos 2, essa igreja não era pública. É uma igreja, é uma seita. É a igreja pagã. Engraçado aqui, ó. 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E, olha só. As portas do inferno não prevaleceu contra ela. Então, o paganismo, as portas do Hades, as portas do inferno prevaleceu contra a igreja que Cristo fundou? A solução é a reforma protestante, então. Então, o inferno prevaleceu contra a igreja de Cristo. Então, o inferno destruiu a igreja de Cristo. Não tem como, pastor. Não tem como Cristo fundar dimensões de igrejas. Não tem como. Cristo, ele é prostituto que só tem uma só esposa, que só tem uma noiva. Engraçado, né? Não entende esse pensamento seu. É fundamento dos apóstolos. Os protestantes não seguem o fundamento dos apóstolos. Eles não são bispo. Eles negaram o magistério, negaram a tradição e negaram o papado, o pastoreio e o fundamento dos apóstolos. Ficaram só com a Bíblia, que a Bíblia é do magistério. Então, você tem que tomar vergonha na sua cara que essa Bíblia que você carrega no braço, essa Bíblia que você coloca debaixo do braço para perseguir a igreja, vem dessa igreja pagã. Vem dessa seita, que você diz que é uma seita. Então, você tem que tomar vergonha na sua cara e construir uma Bíblia para você. Porque essa Bíblia que você está usando é graça a essa igreja pagã, é graça a essa igreja, essa seita que você diz aí nessa entrevista. Nesse conclave aí querendo defender. Porque os protestantes estão migrando para as igrejas protestantes. Porque não teve conversão verdadeira. Então, qual é a conversão verdadeira? É uma fé protestante? A fé verdadeira é lá na Mundial? A fé verdadeira é lá na Triangular? A fé verdadeira é lá na Presbiteriana? A fé verdadeira é lá na Internacional da Graça? Então, qual fé, então? A Bíblia diz que só tem uma fé. Que fé é essa? Efésios 4:5. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocações. Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as emanações e potestades celestes podem conhecer pela a igreja, a diversidade da sabedoria. Que igreja? Que igreja é essa? Que fundamento é esse? Ó? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. É isso, meu irmão. Essa é a resposta. Essa é uma mentira. Os protestantes estavam desesperados, cara. Por quê? Os protestantes, esses pastores doutores, conheceram a verdade. Saíram da mentira. Saíram da distorção protestante. Saíram dessa invenção de Martinho Lutero. Olha, rapaz. Vai lá brincar, vai. Dá um beijo no pai. Vai. Saíram dessa mentira e voltaram para a verdade. Que verdade? Coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Né, João?